Boa noite a todos, tudo bem? Marcelo, Henry, Shirley, estamos aqui participando da gravação de mais um Geralmente Quinta-feira, né? Dia 10, está indo ao ar, né? Quando vocês assistirem, né? A gente já gravou, mudamos esse formato e a gente está muito feliz aqui de poder estar recebendo aqui o Henry, logo em seguida ele vai estar se apresentando, recebendo também aqui o Shirley, eu, Marcelo, né? A gente faz essa dupla aqui de curiosos, mas acima de tudo, aqui a gente já combinou anteriormente que a gente vai bater um papo e não tem cadeira de entrevistador e tampouco de entrevistado. Nós vamos realmente bater um papo, vamos trocar muito e acima de tudo a gente vai aqui poder estar uma palavra que eu aprendi aqui com o Henry, piramidando, né? Um em cima do outro. E na sequência eu quero aqui passar também para o Marcelo, mas Marcelo, dizer para o pessoal que está nos assistindo que a gente está aqui quase que numa confraria, né? Uma confraria, né, de trocas de saberes, né? Uma confraria de fortalecimento também de amizade. E como uma confraria, cada um de nós aqui elegeu, né, o seu etílico, né, preferido, né? Então, eu acompanhado aqui de um inspirador vinho, Henry de um vinho, e dividindo aqui 2-2, né? Dividindo essa bancada, só que camuflado, né? Camuflados em copos camuflados. Meu amigo Marcelo, né? Com esse, né? glorioso bigode, tá ali com sua cervejinha, né? Nessa caneca. E o Shirley, né? Aproveitando também essa inspiração, resolveu camuflar sua cerveja num copinho. Claro que recebeu, né? Por parte do Mauro, que é aqui o nosso background, né? A dica valiosa, né? Que dá uma sopradinha, né? Para não ficar muito na cara. Não adiantou nada, a gente está aqui revelando todos esses bastidores, né? Torcendo para que a nossa querida Maíra não nos puxe a orelha logo na sequência, não é mesmo, Marcelo? Deixa contigo. Boa noite. Ou nos puxa a orelha de leve, né? Sim, não tem problema nos puxar a orelha, se for de levinho tá tranquilo, só não puxa muito forte. Agora eu não sei, a Maíra também tá sempre com um copinho lá, será que também não tem um lance ali dela, né? Deve estar daqui a pouco. Nunca saberemos, Álvaro. Nunca saberemos. Vamos desafiar ela na próxima ancoragem dela, vamos desafiar ela a revelar o que ela toma nas canequinhas dela ali também. Tá bem. Mas bem legal, bom estar aqui com vocês todos. Henry estava com saudade do Henry, fazia tempo que a gente já não se falava. Mas se bobear, a última vez foi aqui no Geralmente Quinta-feira mesmo, né? O Shirley e o Álvaro, não estou com saudade, a gente se fala bastante. Mas legal estar aqui, eu quero exercer muito esse papel da curiosidade. O assunto é um assunto que é fascinante, à medida que a gente vai tomando consciência dele, imergindo um pouquinho mais nele, vai se tornando mais e mais interessante. Eu acho que nos puxa cada vez mais. Porém, me considero, ainda que trabalhando com vocês e aprendendo bastante desse universo sutil, né, da autogestão, me considero totalmente engatinhando nesse universo ainda, e acho que a gente tem bastante a trocar e aprender juntos aí. Já vou jogar a bolinha aí pro Shirley, para ele dar o alô dele e dar fazer um tintim aí, também, né, tintim virtual. Tintim aí, tem tintim para nós aí nessa noite gloriosa aí também. Shirley, te apresenta também, fala de ti um pouco, né? Uhum. Bom, primeiro dizer que para uma sexta-feira, aqui o sol se pondo, né? Uma vista de horizonte, né? Uma vista de natureza. É um privilégio ter essa vista e é um privilégio estar com vocês três aqui hoje, podendo falar sobre um tema assim tão, eu acho que novo para mim também, tá, Marcelo? De alguma forma novo para mim também, né? E tá aqui com o Henry, tá aqui com você, tá aqui com o Álvaro, um privilégio, né? E espero poder contribuir com o debate, com a construção, piramidando, que nem trouxe o Álvaro, né? Sobre os temas. Enfim, boa noite aí a todos. Tá legal. Já passa esse bastão aqui para o nosso amigo Henry, só conhecê-lo. Já esteve na bancada, geralmente quinta-feira, né, Henry? Já batemos o papo.
Te apresenta aí para tu. O querido Henry. Como é que é? O querido Henry. Ah, sim. Gente, boa noite, maravilha. Obrigado pelo convite de novo. Muito bom, muito bom. A gente estava tentando aquecer isso aqui já há um tempo, né? Aí as agendas ficam completamente malucas, mas que bom que a gente achou agora. Uma leve apresentação, acho que a gente vale sempre fazer. Meu nome é Henry, eu sou fundador do Movimento Steel Brasil e Reinventando Organizações aqui no Brasil. Sou apaixonado pelo tema, sou um fiel escudeiro e estudante de organizações que estão fazendo uma jornada mais humanizada. Eu acho que essa é a melhor forma de descrever isso, que estão tratando organizações de uma forma mais viva, talvez, menos mecanizada. E, cara, eu esbarrei com vocês no caminho e eu acho que é isso que eu celebro hoje aqui de noite. Que as esbarradas nesse caminho estão sendo muito lindas, assim. É impressionante que não são, de forma alguma, são clientes, parceiros, é amizade mesmo, assim. O conjunto do encontro, ele é muito especial, né? Assim, isso é uma constante, eu costumo ver isso acontecendo. Então, estou celebrando aqui a amizade, parceria. Eu sou muito grato a vocês. Eu acho que muito do caminho que a gente está fazendo é por parcerias verdadeiras como essas. Então, brigadíssimo. Vamos beber um vinho hoje. Tá ótimo. Vamos beber um vinho, vamos trocar, né, Marcelo? Marcelo, tu queres dar início ou queres que eu inicie? Bom, antes também, né, me apresentar, meu nome é Álvaro Link, já estive na bancada do Geralmente Quinta-feira, aí também trocando com ele, com algumas outras pessoas. A gente está nessa iniciativa, né, que lá atrás nasceu com o nome de COP TV, né? No decorrer da evolução, a gente agora assume, né, o nome de um programa que ficou consolidado, que é esse que agora ocorre, né? Geralmente quinta-feira, né? O canal passa então a se denominar GQF. O GQF é uma iniciativa colaborativa, ela tem esse propósito, né, de poder estar alcançando a partir dessas mentes, né, que militam em tantas iniciativas de humanização das organizações, poder estar compartilhando tudo isso aí com a comunidade em geral, enfim, com quem também está junto ao movimento cooperativo, não necessariamente cooperativo, enfim, todos que de alguma forma estão engajados, né, nessa luta de ampliação de consciência, né? Então, essa iniciativa colaborativa que se tangibiliza nesse canal, que hoje tem o nome de Geralmente Quinta-feira, tem esse guarda-chuva da ampliação de consciência, né? E a partir disso, claro, a gente traz esses assuntos, e hoje, em especial, a gente vai logo na sequência aqui, tá cavocando e esmiuçando um pouco mais esse movimento Tio Brasil, esse movimento das empresas autogeridas, e vamos estar trocando sobre isso. Marcelo, então, essa é a minha apresentação, Álvaro Link, estou aqui para a gente junto aqui poder estar trocando. Se puder te apresentar também. Sim, meu nome é Marcelo Lubisco, para quem não me conhece ainda, a gente já, no GQF, a gente tem uma audiência que já deve estar acostumada a me ver por aqui, já ancorei alguns dos programas. Sou sócio fundador da LoboLab, Laboratório Estratégico Colaborativo. Então, justamente um laboratório que ajuda as empresas a materializar suas estratégias e principalmente a conectar os colaboradores, as pessoas com as estratégias. E esse assunto é um assunto que eu sou um curioso sobre esse assunto, desde que me conectei com a Sicredi Caminho das Águas. Aprendi mais sobre esse assunto porque acabei me conectando com vocês no momento em que vocês estavam, de alguma forma, começando essa jornada que vocês bem chamam de evolutiva e propondo algumas das mudanças culturais que hoje são uma marca, eu acho que dá para dizer assim, da cooperativa de vocês. Por conta disso, acabei conhecendo o Henry também, né? Descobrimos aí alguns gostos em comum, vamos dizer assim, um trabalho que de alguma forma faz uma intersecção, né? Estratégia com cultura, cultura com estratégia.
E é isso, estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse quarteto que é um quarteto que a gente pode ficar 6 horas aqui falando que não cansa. Então a gente também tem que cuidar para tornar essa lógica aqui o melhor possível para a gente, num tempo que não incomode o espectador, a gente conseguir passar o máximo das informações e das discussões que a gente pode passar. Vamos jogar a bolinha para o Shirley ali para ele fazer uma apresentação rápida também. E Marcelo, antes ainda, né, citar que contamos aqui com a Aline Mariotti fazendo a tradução em Libras, né? Um dos pilares dessa iniciativa GQF exatamente é a inclusão da diversidade, também abordar esses temas que falam de diversidade e inclusão. Então a Aline nos acompanha fazendo a tradução em Libras, e eu vou pedir, Marcelo, uma rodada de novo de apresentação muito rápida, né, nesse espírito da inclusão, que a gente também se descreva para as pessoas que contam com deficiência visual, né, e eu vou começar e vocês seguem nessa batida. Bom, eu sou um homem branco, uso camisa azul, isso, o meu background, né, atrás daqui de mim tem uma estante com livros, eu estou nesse ambiente, é meu escritório, uso óculos de aros escuros, largos, cabelo curto, e novamente, meu nome é Álvaro Link. Shirley, por favor, te descreva. Bom, então, meu nome é Shirley Zucchetti, eu sou diretor de operações aqui na Sicredi Caminho das Águas. Vou trazer o nosso cargo ressignificado, né? Eu sou mentor de facilitação, estamos num processo de sucessão, onde eu vou assumir a posição do farol da cultura, e eu tenho 45 anos, faço 46 mês que vem, tenho 1,76 m, cabelos grisalhos, uso óculos, barba feita, estou com uma camisa polo com golas listas pretas, pai do João Pedro, marido da Alexandra. Eu acho que é isso, por hora. Há 14 anos aqui na Sicredi Caminho das Águas, há 25 anos no Sicredi. Excelente. Henry, se puder te descrever também. Lógico. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro, olhos verdes, tenho 1,80 m, estou agora barbudo, sem vergonha na cara, vestindo um casaco azul marinho com capuz, sentado, relaxado, tomando um vinho. Excelente. Marcelo, puder te descrever também? Vamos lá. Quando você olha para mim, você vai enxergar um bigode antes de qualquer coisa. Eu estou com um bigode bem preto, eu sou um homem branco com um bigodão preto, cabelo mais curto hoje, também escuro. Estou vestindo uma camisa que mistura aí marrom com um quadriculado preto, e atrás de mim você vai ver ali a porta do quarto onde eu estou, branca, com uma parede que é meia tijolos, meia um papel de parede que imita aí umas folhagens, uma selva, e por conta disso eu tenho uma almofada com zebras se dando um beijinho logo embaixo ali. Isso. Tá bem, muito bom. Vamos então, já vamos de voadora, Marcelo, o que tu acha? Já vamos entrar de voadora nessa turma aqui? Tem jeito melhor? Não tem. Então vamos lá, acho que a gente poderia, Henry, vamos falar desse movimento TIL, né? Ensejando também aí o festival, né? E hoje a Candace, querida Candace, que nos auxilia, né? Ela já pedia para a gente pensar no título aqui dessa live, né? E eu dei uma sugestão, né, para esse título aqui. Movimento TIL, que porra é essa? E já ao fazer essa pergunta e deixar essa sugestão de título, já te passo aqui para tu começar a nos explicar que porra é essa de TIL aí, cara. Muito bom. Eu estava fazendo uma conversa dessa outro dia, acho que já nem sei mais, acho que foi quarta-feira. E a pergunta foi a mesma, cara, que porra é essa? E eu acho que vale uma contextualização, porque eu li um texto do acho que é
Kali, cara. O Ravi. Depois eu posto aqui o Ravi da Targetil. E ele tava esculachando, assim, os termos. Falando assim, cara, que bando de baboseira é essa de termo pra cá e como que a gente usa? E é um belo texto, assim, bem provocativo. E eu acho que TIL é mais um desses termos, né, que a gente precisa dar um duplo clique. Senão fica um bando de entendimentos superficiais, idealizados, que de ajuda mesmo não fazem nada, né? Acho que na questão mais básica, TIL é uma cor. É uma cor azul esverdeada que no Brasil, quando a gente procura a tradução para fazer o livro, para traduzir o livro, né, era azul petróleo. E a gente falou, não dá para ser azul petróleo. Azul petróleo é o pior de todas as coisas, não tem nada de TIL em petróleo. E aí a gente procurou, gente, foi assim, uns dias para entender qual ia ser a cor, e a cor acabou sendo TIL. Não existia nenhuma outra, assim, pela leitura do texto, azul esverdeada, era chato de ler. E aí vem a organização azul esverdeada. Então, azul TIL, a organização TIL ficou assim. Então, na parte mais objetiva, é uma cor, que é uma sistematização, né, feita por diversos estudiosos, né, bem antes de Laloux, sobre a consciência da humanidade. Basicamente é isso. Então, assim, existe um estudo que fala, que tira, assim, de forma bem simplista, né? Ele fala o seguinte: à medida que a gente tem desafios de ordem complexa, ou que vai ficando cada vez mais complexo, a nossa capacidade de responder a esses desafios não é possível com o nível de consciência que criou esses desafios. Então, para superar um desafio do qual a sua consciência não consegue penetrar, você precisa passar por um processo de evolução de consciência. Esse é o processo natural, aparentemente, de como sociedade a gente evolui. A gente pega um desafio que não consegue ser resolvido no que a gente tem de ferramenta, no que a gente tem de comportamento, que a gente tem de mentalidade, de valores, princípios, começa a raciocinar todo mundo junto, e aí a gente faz um salto que fala assim, consegui enxergar a porta. Um exemplo muito básico nosso é, por exemplo, sei lá, o trabalho remoto, que é muito vivo nesse momento. Se você perguntar, há 2 anos atrás, era um absurdo, ninguém ia fazer isso, não tinha esse desafio de ordem complexa. Então não existia consciência por provocar que isso fazia muito mais sentido, ou isso fazia algum sentido, né? Que isso também tinha valores. Era só uma rejeição, porque aquela consciência rejeitava, porque não existia necessidade daquilo. A partir do momento que a gente enfrenta um desafio de ordem complexa e de ordem que a gente não consegue responder com o que a gente tinha de ferramenta, a gente evolui e aí tá assim. Então, esse estudo TIL, né, esse estudo de consciências, fica dando cores para cada estágio que a gente olha para trás e fala, teve aqui uma evolução considerável de uma forma de se organizar. Quando isso acontece, esses estudos nomeiam mais um nível de consciência foi passado. Então, é uma escadinha de evolução que nós, humanos, estamos fazendo. Esse nível TIL, que é essa cor azul, petróleo, azul esverdeada, é um estudo que mostra que a gente está começando a navegar dentro dele de uma ordem de uma consciência mais das relações, da nossa humanidade como troca, como aprendizados, né? E quando o Frederic Laloux pegou esse estudo e aplicou para dentro de organizações, aí que organizações TIL apareceram, assim. Mas o estudo é de outro lugar, o estudo é da sociedade mesmo, da humanidade. Mas ele fez essa pergunta, falou assim, se isso acontece na sociedade, como que será que acontece nas organizações, que é um microcosmo da sociedade? Oi. E aí ele fez esse estudo. Diga. Isso é uma coisa... Eu naturalmente li o livro do Laloux e achei muito bom o livro, muito interessante, mas isso é uma coisa que em nenhum momento talvez eu tenha absorvido do livro. Eu não sei se está lá e eu que não absorvi, ou que é o seguinte: TIL não é sobre organizações, então TIL é sobre um comportamento, existe sociedade TIL, existe comportamento TIL, o TIL é um sobrenome que se dá para essa evolução?
Bom, do jeito que eu interpreto, Teal é um nível de consciência do qual a sociedade responde, né? A gente está num ambiente que está operando sobre esse nível de consciência, ou a gente está num momento que estamos operando nesse nível de consciência. Em várias frentes. Ele não tem contorno de organização ou sociedade. Eu acho que quando você coloca o contorno, a fenomenologia é outra. Então, os fenômenos que vocês vão observar dentro de uma organização tem um aspecto mais organizacional, então você vai ver mais aplicado a elementos de reuniões, rituais, processos seletivos, aí você vai conseguir dar esse aspecto, mas é onde a consciência está operando. Mas se você olhar dentro de uma família, também é uma organização, vai estar operando provavelmente nas conversas, na mesa de jantar. Então, é mais etéreo, não é uma coisa muito concreta, não. Henry, para o conceitual, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente poder se situar nisso aí que tu está falando, e claro, o convite é a leitura, né, evidentemente o valor, mas assim, para a gente dar essa situada, né, em que lugar a gente está, né, nos aspectos conceituais, eu queria aqui, Marcelo, se o Henry pudesse, assim, muito rapidamente, ele falava agora que existem estágios de consciência nessa trajetória histórica aqui das organizações, né? E elas são classificadas por cores, né? Então, assim, eu queria, Henry, só para a gente tangibilizar a característica predominante, 1, 2 ou 3, você vai nos dizer, a cor e a característica, para a gente se situar nessa linha de tempo histórica, fazer com que as pessoas que estão nos assistindo aqui possam entender, né, como é que esses estágios estão evoluindo, as características de cada um, para chegar nessa característica denominada Teal, que tem também, né, uma singularidade, né? Ela é expressada por algum componente que a faz ser o que é, né? Que dá essa característica. Pode ser, hein? Pode, lógico. Eu não sei se eu vou ter de cabeça, assim, muitas partes, mas talvez chegando mais pro Teal eu consiga elaborar melhor. Tem o espectro de cor. O Shelley ajuda aí também, né? O Shelley é pelo amor, me ajudem aqui. Não me deixem ainda não. O espectro de cor, só para começar, assim, dependendo do estudioso, ele muda, tá? Tem uns que é âmbar, tem outros que é outra coisa, assim. Então, eu vou pelo Laloux, porque eu acho que é onde a gente está mais ancorado. O Laloux é o autor do Reinventando Organizações, que fez a pergunta para ancorar dentro de organizações esse estudo, né? Se eu não me engano, ele começa no vermelho. Tô certo, gente? Sim. O vermelho, ele tem uma característica que o meme do vermelho é o exército, né? Ele tem uma característica extremamente hierarquizada, né? Assim, tem uma voz de comando muito como é que é a palavra para isso? Dependência. Não estou conseguindo lembrar agora. De uma hierarquia muito bem estigmatizada, tá? Então pensa num exército, quando você tem um desafio organizacional, você precisa de uma ordem, como o exército precisa, esse nível de consciência ajuda muito. E nada tem de errado. Provavelmente no exército, essa é a melhor consciência. Se você no exército tentar trazer uma consciência verde, né, que a gente vai chegar lá, que é uma consciência super de colaboração, de consenso. Imagina você no meio do exército querendo fazer consenso. Não tem como. Então, é uma linguagem que fala sobre sobrevivência, né? Quando você passa para um próximo nível, que você fala... E tem uma historinha linda, gente, que conta essa história de como aconteceu essa evolução. Eu não vou me arriscar aqui, que eu vou falhar. Mas quando você faz o próximo salto evolutivo e tem explicações quais foram o próximo salto evolutivo, você começa a olhar de uma consciência laranja. Essa consciência laranja é a consciência que a gente mais está acostumado a observar, que o meme aqui é de máquina. É quando a gente começa a observar o mundo meio por um formato de relógio, uma mecânica muito boa faz as coisas acontecerem perfeitamente. Então é um olhar muito cartesiano, né? Se eu souber como as coisas funcionam, muito engenheiro, né? Se eu souber como as coisas funcionam, se eu souber aonde que o problema está, eu conserto e ele possa ser maximizado. Então toda a parte mecanicista, toda a parte que é mais industrial, que você tinha uma repetição muito forte de funções,
em que você tentava aprimorar, maximizar esses resultados, você tem uma organização um tanto laranja, né? Essa consciência vai falar um pouco disso, né? Então, hoje em dia, essa é a dominante. São empresas tentando maximizar a produção, etc. e tal. Depois dessa, você tem uma rejeição a todas essas, uma galera que fala assim, caceta, isso não faz sentido nenhum. O mundo é das relações, o mundo é muito mais da cooperação. E aí vem a galera da consciência verde, que normalmente tem um memezinho que é da galera hippie. Mas nada tem disso, tá? Porque isso cria um estigma sobre essa consciência. É uma galera, sim, que acredita que através da colaboração, né, através do consenso, através do senso de família e pertencimento, você consegue destravar problemas de complexidade que lá o mecanicista não conseguia fazer, que as máquinas não conseguiam operar. Então, quando você precisa entrar nas relações, essa galera fala melhor, né? Essa é a consciência verde. E aí você passa para a consciência teal. A consciência teal, ela ajuda a consciência verde a dar o seu próximo salto evolutivo, porque a consciência verde, ela nega as anteriores. E nesse passo, ela comete um erro fatal. Por isso que, nesse meme do hippie, a gente vê que a morte do movimento hippie. Porque ele não consegue honrar de onde ele vem. Ele só consegue negar as suas origens. E nessa negação, ele quebra o sistema e não consegue se sustentar. Porque ele nega coisas que são muito importantes das outras consciências. As consciências anteriores são estruturas, ordem, organização. O hippie não tem isso, né? E aí ele se quebra. A consciência teal, o verbo da consciência teal é integrar. Então ele pega todas essas cores e tenta absorver e honrar quais são as partes e quando que elas melhor se sustentam. Então ela meio que dá uma cor arco-íris da coisa toda, assim. Então a ideia é você conseguir, então, se tornar muito responsivo, muito flexível. Por isso que essas organizações são vistas como elementos vivos. Porque você sai da maquinária, você sai da idealização de que aqui é uma família e você passa a escutar a organização como um organismo vivo, dizendo o que você precisa agora. Porque se o que você precisa agora é ordem, eu não vou te dar uma consciência verde. Eu vou te dar uma estrutura de consciência laranja. E se você está completamente ferrado, tentando reestruturar para sobreviver, provavelmente você precisa de uma estrutura de ordem vermelha. E é isso que a teal é muito prima, porque ela não rejeita essa possibilidade de integração, né? Deu para entender isso tudo? Tá ótimo. Eu acho que, assim, enquanto a gente tem esse panorama geral, e eu acho que a gente pode voltar para tudo isso, né? Porque tem características poderosas de cada uma e tem um aspecto, né, Marcelo, extremamente interessante, que é essa capacidade de conciliar, né, esses momentos de cada empresa e fazer o uso, né, de uma orientação um pouco mais diretiva, um pouco mais laranja, né, e aí a gente tem empresas onde os processos são muito bem organizados, onde esse aspecto do processo técnico da eficiência, né, é muito, muito importante, né, e a conciliação disso num ambiente, né, a integração disso no ambiente integral, né, Marcelo? Para usar esse termo tão importante de uma organização tipo. Vai aí, Marcelo. Eu me lembro quando eu li a primeira vez o Laloux e o Reinventando as Organizações, e eu trabalho com empresas, né? Então, tipo assim, a Lobolab opera ajudando empresas a se conectar com as suas questões estratégicas, às vezes a criar algumas questões estratégicas. E aí eu comecei a pirar no negócio das cores, né? Eu comecei a dizer, cara, mas esse meu cliente aqui, ele é... E aí eu comecei a perceber que quando eu tentava fazer essa definição, o que eu via era uma grande aquarela, assim, tipo, eu pensava assim, cara, esse cara é laranja, mas ele tem respingos de verde,
e talvez na condição de luta por algumas hierarquias ele tem um pontinho vermelho. Mas esse cara aqui vem de uma estrutura de empresa mais familiar, ele ainda está muito vermelho, mas está começando a alaranjar e está distante do verde. Eu me lembro que eu comecei a fazer isso e percebi que, na realidade, isso deve acontecer. O estágio evolutivo, a meu ver, né? Não sei se é só uma impressão minha, mas o estágio evolutivo, a meu ver, as coisas meio que acontecem todas ao mesmo tempo. Então, quando a gente evolui, né? Pega a organização do trabalho, quando a organização do trabalho está evoluindo, mas existe trabalho escravo em muitos lugares ainda. Né? Então, tipo assim, a gente começa a perceber as evoluções, mas aquilo que ficou para trás não deixa de existir por completo, né? Ou demora bastante para deixar de existir por completo. Então, eu comecei a entender que quando eu tentava colocar uma cor especificamente numa empresa, eu estava me induzindo a erro. Na realidade, tu tinha que entender que cor predominava naquela empresa. Então. E aí, com base nisso, vou jogar a bolinha para o Shirley ali e dizer assim, vocês estão fortes nessa cultura evolutiva na Caminho das Águas, né? E o Shirley é a parte case aqui da nossa, a parte prática, a parte real do nosso papo, né? Claro que com o Álvaro junto. Vocês conseguem identificar uma cor única? Vocês se consideram teal? Vocês acham que vocês são uma composição dessas cores que fazem a lógica da evolução? Como é que vocês estão se enxergando nesse processo? Se é que dá para responder com tanta clareza assim essa pergunta, Chico? Bom, primeiro aqui dizer que mais uma vez o Henry deu uma aula aí de teal, né? É sempre uma oportunidade para reafirmar, para reaprender. Muito bom, Henry. E, Marcelo, assim, eu acho que dá, tá? Eu espero poder conseguir aqui explicar um pouco isso, né? Aqui na nossa experiência, né? Mas eu acho que dá, sim. Hoje dá. Nós estamos vivendo essa jornada evolutiva desde meados de 2018, né? E se eu fosse responder a tua pergunta lá em 2018, eu diria que eram essas cores todas bastante bagunçadas, como se fosse uma daquelas coisinhas que o pintor usa para misturar as tintas, né? Misturar. Essas cores. Ontem nós vimos uma dessas, agora me foge o nome disso. Ele tá ali com várias, né? Acho que tem uma centena de cores ali que ele mistura. Eu diria que lá atrás, eu te diria que não. Era tudo muito confuso, né? E por vezes nós queríamos resolver, isso que o Henrique falou, trouxe, né? Nós queríamos resolver problemas novos com as formas antigas. Então era uma confusão, assim, era tudo muito confuso, né? Respondendo essa tua pergunta hoje, praticamente 3 anos depois, eu diria que a gente vê isso acontecendo. Eu não sei, né, Álvaro? Tu também contribui aqui, mas eu diria que a gente vê isso acontecendo todo dia dentro da empresa, nessas 3 cores, quem sabe menos vermelho, né? Mas laranja e teal se movimentando a todo momento, né? Às vezes mais teal por alguma prática que nem trouxe o Henry, né? Um processo seletivo, um jeito de pensar promoção, um jeito de pensar as diversas práticas de gestão que a empresa tem, né? Mais teal numa, mais laranja na outra, numa reunião mais laranja, noutra reunião mais teal. A gente vê isso acontecendo todo dia, assim. Certamente com toques de verde também, né? Talvez até pelo próprio movimento e tudo, tenha isso também, né, Chico? Sim. Indo lá pro verde, seguramente. E aí vem o convite para voltar, né? Às vezes o convite para voltar vem porque o verde não entrega, né? Então é exatamente isso. O Lalu traz na versão ilustrada, ele traz, inclusive, essa figura, né? Essa ilustração de que as pessoas estão no círculo, todas de mãos dadas, né? E o mundo acontecendo. Então, acho que o Henry trouxe muito bem, assim, porque o verde nega, né? E a nossa experiência, o Álvaro sempre trouxe isso muito, né? A gente nunca negou a nossa origem. E a gente sempre atribuiu a nossa origem, que era laranja na essência, né? Várias conquistas que nos trouxeram onde estamos hoje. Ainda hoje a gente não nega o laranja.
Ainda hoje, por vezes, a gente precisa ser laranja. Mas, essencialmente, a gente quer construir uma empresa TIO. Mas a gente não consegue nem ficar no TIO e também, às vezes, o laranja é o que resolve. Então, vem o laranja. Marcelo, assim, de forma objetiva e bastante prática, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Total. Marcelo, tu me permite, aí na continuidade, aproveitando o Shirley e o Henry também, né? Aí vamos lá, no estilo pipoca, outro aprendizado do Henry, né? Que teve aqui conosco. Bom, o Lalu tem essas classificações. Henry, até eu vou, se tu me permite, eu vou só fazer uma pequena complementação a essa jornada de cores, né? Você tem lá o vermelho, a organização características é a tribal, é a gangue, tá? É verdade. É anterior a segunda cor, que é o ambar. Eu lembro da máfia, né? É verdade. A gangue, tribal, enfim, né? É aquela coisa... Tem até uma anterior, que é a púrpura. O Lalu não fala. O Lalu é partido da vermelha e a característica dela é exatamente esse aspecto. Bom, como estávamos brincando há pouco com o Pablo Escobar, né? Ele resolve na bala, né? Você tem toda a razão. O exército, se eu não me engano, o meme é laranja. Não. O exército, aí vem a segunda, é a ambar. Altamente hierarquizada, né? Com comando altíssimo, autocontrole, nada de democracia, não importa muito, né? Assim, a criação de ambiente para participação, nada disso. E aí você vai para a laranja. E a laranja inaugura a maior parte das nossas organizações hoje são cases absolutamente de sucesso no mundo, do ponto de vista dos atuais indicadores de sucesso, né? É o resultado numérico, né? Exatamente. É o laranja, né? E aí você tem várias organizações assim que são pontíficas. Então, a Ambev é um exemplo de laranja. O Shirley citou há pouco, nós até pouco tempo atrás tínhamos características fortes, processos muito bem definidos, né? Indicadores muito bem acompanhados. Sim, um convite às pessoas a participar, mas o que vale são os indicadores aqueles, especialmente, né? Nós somos medidos pela eficiência, né? Então, essa é a laranja. Aí você vem a verde. O cooperativismo é uma expressão muito forte de uma empresa verde, né? Tanto que a gente fala que é uma sociedade de pessoas, é uma expressão, né? Ela tem essa tinta forte, e aí vamos contigo, tá? Eu queria só fazer esse parênteses, Henry, para a gente situar de novo, e aí agora eu vou fazer aqui a construção do meu raciocínio para que vocês peguem, né? Assim, e Shirley, a sociedade, né, Marcelo? A gente em berço, e aí vamos lá para os desafios, né? E nós vamos ter em seguida, né, o Festival TIO Brasil, que eu quero que você também fale depois, Henry. A sociedade aprendeu, nós temos uma escola na sociedade, e que vem de berço. Eu tenho 2 filhos aqui, e fui também filho até ontem, e a gente sabe como é que as coisas eram, né? Então, você tem a figura do patriarca ou da matriarca, né, que te diga o que você pode fazer, onde você pode ir, até onde você, né? Você tem essa figura. Aí você sai da figura da família, que tem a figura forte, né, de quem me diz o que tem que fazer, quem é essa referência. Você vai para a escola. A escola tem a figura lá do professor, a autoridade do professor, do conhecimento, do saber, e você tem alunos, né? Você não tem lá um mentor e aqui você tem um grupo de pessoas que podem... Você tem essa figura, né? Assim, você tangibiliza essa figura, né? Professor à frente, alunos ali. Então, também esse professor está lá para me ensinar, e não a gente aprender junto. Você sai da escola, você vai para as organizações. As organizações têm o chefe, a figura do chefe, né? A organização tem a figura de quem manda fazer, de quem diz quanto, como, quando, por quê, enfim... todos os 5 Ws, 2 Hs, e aí você tem aqui um convite, a partir do que o Lalu está vendo, de ampliação de consciências, a participação, e a característica principal, então, da TIO, exatamente é a autogestão, né? As pessoas se autogerirem, assumirem, né? Participarem mais disso aí.
Então, a primeira pergunta, e depois eu quero engatar outra, eu quero que vocês falem disso para depois, Marcelo, a gente ir para uma segunda. Se temos essa escola aí na sociedade, e esse desafio de implantar, né, Shirley, numa empresa que tem essas características que não são só da organização, é uma característica da sociedade, é a escola da sociedade. Assim. Como fazer para a gente, que muro a gente precisa derrubar para que a gente possa avançar numa empresa em que as pessoas assumam um pouco mais. E o assumir um pouco mais significa o quê? Henry e Shirley, peguem aí quem quiser aí, no estilo pipoca. Entendo, faz sentido a minha pergunta? Entendi. Eu faço uma fala rápida e aí você é o cara do festival, né? Não, que isso. É assim, ó, a gente fala muito sobre isso aqui dentro da empresa e cara, assim, ó, quando a gente está começando a nossa vida, o que a gente quer, né? A gente quer, enquanto objetivo de pessoas, né? Cada um tem os seus objetivos, mas em regra, quem quer seguir carreira em ambientes corporativos, em organizações e empresas, os caras querem ser gerente, os caras querem ser diretor, os caras querem estar nessas posições de chefe, né? De comando, né? Trilhar essa jornada aí, assim, de alguma forma é isso que eu vejo, assim, na minha experiência. Bom, e aí aqui dentro da empresa, lá em 2018, a gente tinha vários gerentes, assim, nessa posição hierárquica, né? Nessa posição, assim, de chefe, de comando, do cara que sabe, do cara que tem as respostas, do cara que as pessoas procuram, do cara que é chamado para participar e representar. O cara que está nesses lugares aí, né? E eu acho que tem um lance de consciência que, na verdade, transcende esse aspecto mais voltado ao ego, quem sabe, né? Assim, essa coisa que é externa e não interna, né? Extrínseca e não intrínseca, que é muito difícil de mexer, né? Assim, é difícil das pessoas acessarem isso. Na experiência que eu estou vivendo, quando a gente consegue acessar, assim, esse lugar que faz com que a gente saia dessa zona de poder, de ego, assim, quem sabe, inclusive revisitando a própria carreira, os próprios objetivos, os próprios motivadores que me fizeram estar nessa posição, correr atrás dessa posição. Quando a gente consegue fazer esse processo, é uma espécie de autoconhecimento, né? De autorreflexão, de um olhar mais cuidadoso para isso tudo. Eu vejo que daí, aqui na empresa, as pessoas começam a entender e começam a avançar. Começam a se libertar daquelas coisas que, na verdade, vinham impedindo que o verdadeiro potencial venha à tona, né? Que o verdadeiro potencial esteja a serviço daquele lugar que ela faz parte, né? Daquela situação que ela está vivendo. É muito integral, sabe? É um lance integral. E aí é como se todo mundo jogasse um jogo meio que do zero. Não sei se vocês me entendem, assim. É que nem você entrar numa empresa e você não conhece o sistema da empresa. Então você tem que aprender o sistema. Aquela pessoa que está lá há 20 anos, ela já domina o sistema mudou. Sabe? Então ela parte do zero igual. Um pouco disso que eu vejo, sabe? Então, assim, tem pessoas que têm uma facilidade de adaptação com esse modelo novo que deslancham. Tem pessoas que vinham muito bem naquela outra estrutura, né, naquela outra forma de pensar, naquele outro modelo de gestão mais laranja, que tem muita dificuldade de poder se adaptar, de poder, entre aspas aqui, né, evoluir. E aí o movimento, porque o sistema é vivo, né? Ele atrai e ele acaba, de alguma forma, também excluindo, né? Empurrando isso para fora. E movimentos naturais que acontecem, assim, não existe uma forçação nem para atrair, nem... depois de 3 anos a gente está vendo isso. Esses movimentos, eles começam a acontecer naturalmente.
é curioso, assim, e aí eu passo para ti, né, Henry, dividir um pouquinho da experiência aqui. Eu volto depois a esse... Henry, deixa eu pegar a bola do Shirley e antes de passar para ti, adicionar um negócio em cima aí. Porque eu estava ouvindo aqui o Shirley falar e aí eu comecei a me lembrar de algumas coisas, tentar sempre colocar em mim o exemplo para ver se eu consigo empatizar com ele de alguma forma, né? Aí eu me lembro quando eu era, que nem a gente diz aqui no Sul, né? Quando eu era piá, quando eu era guri, menino, guri. Jovem, bem jovem. O que significa piá? Piá é um guri. É um guri. Tipo nós hoje, né? Somos piá. É a mesma coisa. Não, mas aí piá convencido, né? Mas quando eu era piá, então, eu me lembro que o meu pai não admitia que eu tirasse nota baixa, né? Então eu era cobrado por tirar nota alta. Na cabeça, na estrutura mental de um piá, de um guri, de um jovem, o que tu faz? Bom, não interessa o que eu vou fazer para tirar nota alta. Eu vou tirar nota alta. Né? Aí, aquilo que eu tinha mais facilidade, barbada. Aquilo que eu não tinha tanta facilidade, eu pedi ajuda para os colegas. Aquilo que quando chegava, tinha prova e eu não sabia, dava um jeito de colar para chegar na nota. E assim tu vai montando as estruturas perseguindo aquilo pelo que tu de alguma forma medido. Né? Então, o Shirley estava contando aqui agora como isso chacoalha as estruturas e algumas pessoas deslancham e outras pessoas talvez possam travar, possam se questionar, possam derrapar no caminho e tal. Mas se a gente pensar numa estrutura, numa organização teal, ou com mais teal do que as outras cores, para a gente não cair no erro de achar que é uma cor só, o que é o tirar a nota alta? Então, pelo que tu é medido numa organização teal? Porque daí talvez elucide essas questões, né, Shirley, de tu ficar, e agora? Estou indo no caminho certo, estou indo no caminho errado, estou fazendo aqui, estou mais para lá. O que é? Dá para a gente cravar o que é? Maravilhoso. Pergunta difícil. Eu acho que cai um pouco em o que estamos medindo, metas e métricas, né? Assim, como funciona esse mundo dentro de uma consciência teal. Não tem, de novo, o teal sempre tem uma escapatória muito fácil assim, para ser questionado. Não tem resposta certa. É sempre isso, porque é muito individual nesse lugar. Mas para não fugir para esse lugar, eu acho que se você não aprende a medir no teal, e aí só abrindo um parênteses, o que você mede no teal? Aquilo que se torna importante verificar avanço. E você tem que ser criativo. E para ser criativo, você tem que desenvolver capacidades de design. Porque as métricas que você vai tentar traçar para avaliar um sistema vivo é muito diferente do que você vai ter para avaliar uma maximização de um resultado. Então, se você insere a complexidade das relações humanas, e isso é importante você trazer para a cultura, em algum momento você tem que medir se você está sendo bem sucedido nisso. Se suas relações estão ficando mais próximas. Como é que você mede uma relação mais próxima ou não? Então você tem que começar a ser bem criativo na ordem de, cara, como é que a gente mensura avanços, né, para subjetividade. E eu acho que isso força outros lugares que são até mais difíceis até. Por exemplo, remuneração. Se você começa a considerar relações, positividade, segurança psicológica como fatores relevantes para o seu negócio, aquelas pessoas que contribuem com isso deveriam ser mensuradas nisso também. A evolução do seu negócio deveria estar sendo mensurada nisso também. Como é que você avalia se a segurança psicológica está presente no seu ambiente? Criatividade. Você tem que desenhar medidores, né, para você, termômetros, para que você faça isso. Eu acho que a sua pergunta, mesmo que eu não tenha uma resposta objetiva para ela,
ela me leva para o seguinte lugar: design organizacional. A capacidade de você lidar com um organismo vivo é a capacidade de você ler e responder ele constantemente. E isso inclui mensuração. Isso inclui, pelo menos, observação. Então, você sai do lugar que você tem uma meta a ser atingida e você passa a ter muitos termômetros e métricas a serem avaliadas. E eu acho que é desse lugar sutil que você começa a ter algumas conversas de vulnerabilidade, algumas conversas constantes. Então, é consistência e cadência para que você mensure avanços que não são de uma ordem tão objetiva quanto um resultado, mas sim de uma ordem subjetiva quanto um relacionamento, quanto uma sensação, quanto um sentimento. E isso é relevante, isso não é um movimento hippie. Isso é, em última instância, resultado. Mas o que a gente está trazendo para dentro da equação é de que esses fatores são relevantes e nunca foram observados. Assim. A qualidade da sua emoção ao entrar numa reunião é relevante para o resultado daquela reunião. Se eu não observar isso na entrada e na saída, eu não consigo mensurar. Qual é a métrica que faz isso? Cara, sei lá, uma planilha que diz 3 carinhas, feliz, médio e triste. Vê como está indo sua reunião nesse lugar. Eu acho que é a melhor forma que eu consigo responder de uma pergunta um tanto complexa, assim. No lugar que eu acho que me provoca a pergunta do Álvaro, me provoca no seguinte lugar, Álvaro, tem muita crença que aparece no processo que olha para um passado como você olhou para o passado. Para mim, quando você estava falando da nossa origem, de família, de hierarquia e de expectativas que nem o Marcelo traz, de notas altas, eu olho para uma consciência que estava ali disponível. Se eu for questionar como que é a transição, como é que eu opero nisso, se é isso que está sendo, é disso que eu estou me nutrindo, a origem está sendo essa, qualquer pergunta é válida aqui, qualquer invalidação do que a gente vai tentar fazer de novo é possível. Concordam comigo? Porque, de fato, a consciência que criou essas estruturas que a gente está falando não corrobora com o que a gente está tentando falar aqui. Mas nem por isso ela invalida a tentativa da gente evoluir. Porque se a gente se banhar nesse ceticismo de onde a gente veio não possibilita a gente evoluir, a evolução em si não seria possível. E tu não vai ser criativo, porque tu não vai ter referência. Então, o viés que eu boto na minha cabeça não é que isso é um problema, é que isso é o que está estimulando a gente a pensar de novo. Perfeito. Essa é a carga de energia que diz, com essa aí não se resolve, pronto, estou evoluindo. A resposta não é nem na negação e nem no ceticismo. É em pegar isso e integrar e falar assim, o que isso serve e o que isso não responde mais. O Henry, até porque a evolução ela tem que ser para algum lugar, mas ela tem que ser de algum lugar. Né? Exato. Se não for de algum lugar, você virou verde e aí você se perde, porque você só fica com a idealização. E aí que eu acho que esse é o negócio que é legal não tem problema, que nem o Thierry trouxe, não tem problema uma pessoa não se adaptar ao empurrão de avanço, sei lá, dos processos, elementos TIL de uma organização. Não tem problema. Isso faz parte. Né? Você tem que lidar com esse fenômeno. Esse fenômeno não é indesejável. Esse é o fenômeno. E se você está honestamente numa evolução TIL, numa jornada TIL, isso é elemento de trabalho e não elemento de rejeição. Né? Tem uma pessoa que não está entrando. Essa pessoa tem que ir embora. Você tem que criar mecanismos para essa pessoa decidir, e a organização como um todo, se isso serve ou não a ela. Mas a rejeição seria um lugar errado de seguir. O Henrique, até para pegar o gancho do... Vai que depois eu quero piramidar aí em cima de vocês aí, com outra pergunta. Para pegar o gancho do Henrique, ele trouxe agora no final, é um aspecto que eu também queria trazer. Escolhas, né, Henrique?
esse ambiente TIO, esse ambiente autogerido, ele tira a escolha do chefe, né? Ele tira aquela decisão que é do chefe, ele traz a decisão para cada um de nós, né? Então, aqui para falar da nossa experiência, né, o meu papel aqui hoje é muito esse, né? Nós estamos fazendo um trabalho que nós denominamos de preparar a terra, né? Preparar a terra, arar essa terra, né? Arar essa terra, que era justamente dar essa condição para as pessoas refletirem, né? Terem contato com esse lugar de escolhas, porque necessariamente a consciência ainda é muito baixa sobre a condição de eu escolher verdadeiramente, conscientemente, o que eu quero para mim. Né? Ainda fica na minha forma de ver, aqui nas minhas experiências, a regra ainda é as escolhas são tomadas por outros, né? Às vezes eu terceirizo as decisões que devem ser minhas para outros, por N motivos, né? O Álvaro trouxe alguns ali que são aspectos culturais, né? São aspectos que vêm lá da nossa origem. E a palavra observação que você trouxe, eu acho que a gente está muito nessa fase aí da observação. Então, do início da mudança, para falar de medição, tá? Para falar de métricas, de metas, do início da nossa jornada até hoje, nós já refletimos sobre ter metas ou não ter metas. Para falar de metas, assim, metas de produto, metas de produção, né? Ter metas, não ter metas mais consolidadas, ter metas menos consolidadas, ter metas individuais, ter metas por célula, ter metas por círculos. Vários debates já aconteceram assim sobre esse tema. Mas, sem dúvida, o que a gente está usando, né, Álvaro, daí tu me corrige ou me complementa, o que tem feito a diferença é a observação. Então, a gente consegue olhar cada etapa que a gente está passando e, na minha forma de olhar para essas etapas e avaliá-las, a gente consegue ver evoluções muito interessantes. Quando você tira o aspecto da hierarquia e você chama os grupos e os próprios grupos estabelecem o seu facilitador, o seu líder, né? Os próprios grupos levantam as suas tensões, a gente começa a observar que, por exemplo, sai o medo, né? O medo começa a perder espaço, sai a vaidade, sai o receio, aí tem uma fase que é assim, que as pessoas pensam, será que é de verdade mesmo, né? Então, essas coisas todas vão se movimentando. Nós retomamos agora os encontros presenciais, né? Nós passamos praticamente 2 anos fazendo esses encontros da forma que nós estamos aqui, né? Então, assim, a observação, ela fica um pouco mais limitada, né? Retomamos os encontros presenciais. Mudou a dinâmica, sabe? Mudou a energia. E os últimos 2 encontros que nós fizemos essa semana passada, na verdade, né? Alta energia, alto senso de nosso, menos senso de ser do chefe, menos senso de ser da empresa, maior senso de ser nosso, os nossos desafios, as nossas tensões, e o grupo começando a se movimentar dessa forma. Começa que nas reuniões já não tem mais, a nossa transição já superou a fase de ter o chefe ainda presente, não tem mais. Então, esse espaço que, às vezes, a simples presença dele, de alguma forma, já interferia, né? A presença física, por mais que ele ficasse, assim, tivesse uma conduta, vou chamar aqui adequada, né? Para esse ambiente, a simples presença física, de alguma forma, interferia no ambiente. Hoje, ele já não está mais presente, então, libera ainda mais potencial para que as pessoas possam ocupar os seus espaços, ter um comportamento de mais protagonista, né? A observação tem sido o nosso principal indicador e tem nos mostrado que a gente está num caminho bem bom e avançando muito bem, na minha forma de ver, tá, Álvaro? Deixa então, eu vou aproveitar aqui, Marcelo, e eu queria conectar também com a fala do Henry, porque assim, já Platão dizia, né, tem um cara que não sabe que não sabe, né? O cara que não sabe que não sabe, né? O cara que sabe que não sabe e o que sabe que sabe, né? E, na minha opinião, essa é uma das formas mais interessantes de avaliar, assim,
ampliação de consciência. E aí vai para o Shirley e também para o Henry, né? Se quiser também trazer aqui algum outro gatilho aí de case. Porque, assim, tudo bem, né? Que a gente precisa olhar para trás e, sim, avançar, né? E usar esse substrato do passado, né? Para evoluir. Mas existe, eventualmente, um gatilho de tomada de consciência. Ou não existe um gatilho, né? Mas aqui o case que está aqui representado pelo Shirley, teve um momento que se tomou decisão. Para rever também toda essa jornada, que era uma jornada vencedora, né? Como uma empresa laranja tem indicadores aí, né? Assim, como se tradicionalmente avalia, né? Coloca o carimbo de bem-sucedido ou de sucesso. E aí, daqui a pouco, Shirley, né? Chega aqui no momento que a organização diz, não, mas eu quero, mesmo com essa jornada exitosa, eu quero reformular. E aí tem a figura aí do chefe, né? Com essa carga de autoridade, né? Com essa carga, né? de ego também estabelecida, né? Diretor, né? Gerente, né? Tanto que tu te apresentou há pouco um farol da cultura, até isso ocorre, depois se tu quiser falar também sobre isso, porque tu não é mais diretor, tu é o farol da cultura, né? Então, assim, quando é que isso iniciou? Por que iniciou? Henry também, se puder contribuir, assim, por que as organizações resolvem, então, mudar? O que está nesse mundo que está trazendo as pessoas para rever esse ambiente que, na verdade, está ganhando, né? As empresas laranjas ganham esse carimbo, né? Daquele não sabe que não sabe, né? De sucesso, né? Então, eu queria convidar o Shirley para fazer essa resposta, porque para mim tem uma oportunidade aqui de validar aquela primeira fala que a gente estava tendo, assim. Se o estudo diz que a evolução de consciência vem de um problema de complexidade que a gente não consegue resolver, qual era o gatilho de vocês que necessariamente não é um problema, pode ser um desafio, uma oportunidade, né? Qual foi o gatilho que fala assim, cara, mas eu preciso pensar de outra forma, vou provocar outro pensamento aqui? Isso aí. Lembram? Essa é a tradução aqui da minha pergunta. Por que, né, Shirley? Por que vocês resolveram mudar? Sim, porque nós, né? Eu tô na posição de bagunceiro, tá? Tá pegando a viola, botando no saco. Eu tô na posição eu acho que o Álvaro tá tentando... Tô bagunçando aqui a turma. Vai lá, você. Eu acho que o Álvaro até hoje não sabe, ele tá tentando descobrir hoje. Só criando confusão, né? Não, mas assim, a nossa experiência passou por a que a gente chamou de uma espécie de funil, né? Uma espécie de gargalo na informação, né? A informação que saía da direção da empresa, né? Da superintendência da empresa, e que então deveria chegar para todos os outros colaboradores das nossas agências, né? E a gente chamou isso aí de assimetria da informação, né? A informação não era simétrica, ela era assimétrica. E isso a gente começou a se dar conta em função dos diversos encontros que nós tínhamos com as lideranças hierárquicas formais lá da agência, né, na época, que eram as pessoas que recebiam toda a informação, né? Exemplo, mensalmente elas vinham lá para a superintendência, nós passávamos o dia todo reunidos, debatendo, alinhando, construindo. E então cabia a essas pessoas, ao retornarem para a agência, alinharem isso com a equipe das agências, né? Os demais colaboradores lá. E quando nós de alguma forma circulávamos pelas agências ou nas interações que nós tínhamos, a gente via que nem tudo chegava, às vezes muito pouco chegava, né? E a gente começou a olhar para isso e de alguma forma, pela velocidade que nós vínhamos, pelos desafios que nós tínhamos, a gente, entre aspas, meio que concluiu que dificilmente a gente conseguiria avançar, né, reduzir esse gargalo, tentar ampliar isso, né, reduzir esse funil. Dificilmente a gente conseguiria avançar na velocidade que precisaríamos se nós investíssemos nisso, né? Tá, vamos desenvolver ainda mais esses gestores para que eles possam fazer ainda melhor esse papel. E na forma que eu vejo, esse foi o principal ponto, assim, o principal gatilho. E aí, nessa carona, assim, desse funil, veio um desenho que
que na época a gente fez, o Alvo fez esse desenho, que era um desenho de círculos. Nós nem conhecíamos o Lalu, nem conhecíamos o Reinventando as Organizações, mas a gente tentou criar uma lógica que fosse uma lógica que não gerasse gargalo, que não gerasse funil. Então, de que forma nós poderíamos conversar com todos os outros colaboradores, sem necessariamente... E na época a gente nem pensava assim nessa coisa de mexer nas estruturas, né? Na época o que a gente queria mesmo era poder conversar com essas pessoas e reduzir o gargalo da informação, né? Então, círculos de gerentes de pessoa jurídica, círculos na época, né, as nomenclaturas da época, círculo de gerentes de pessoas físicas, de assistentes, né? As equipes que tem na agência. E esse foi todo o estupim do projeto, né? Tem um lance também, a gente brinca aqui dentro da empresa, que o universo conspira a favor, né? Energia atrai energia. E aí a gente conheceu o Lalu e aí tudo começou a se conectar, né? Outras literaturas, para falar de outras aqui que são complementares e nos ajudaram muito, Quinta Disciplina, Organização Dirigidas por Valores, mais recentemente o Motivação 3.0, entre outras, assim, que de alguma forma todas se conectaram para que a gente pudesse fazer de cada um protagonista da sua existência aqui dentro da organização, né? Nós já tínhamos, de alguma forma, uma cultura assim, de ser humano integral, nós já vínhamos de um lugar onde, pela nossa história, né? A gente se denomina acreditadora. Então, a gente se denomina, a gente tem um termo que é nosso, né? DNA acreditador. E DNA acreditador é feito pela dor de dono, é feito pelo cuidado e é feito pelo mindset de crescimento. Então, a gente vem desse lugar, assim, que tem tem fortes estímulos para que a gente gere, de fato, conexões mais profundas. E essa coisa toda, de alguma forma, se conversou rapidamente, né? Se conectou rapidamente. Imã que puxa imã, sabe? Essas coisas todas foram se conversando. E nós iniciamos, então, as reuniões, iniciamos os encontros. A parte bacana que eu acho, assim, que fecha muito com uma fala tua, né, Henry? A gente... Como é que nós faríamos anteriormente, né? Nós íamos juntar a turma toda e dizer, gente, algumas coisas vão mudar, e as coisas que vão mudar vão ser essas, essas e essas. E nós decidimos, então, no nosso colegiado, de que nós não faríamos anúncio nenhum, e de que nós começaríamos a mudar algumas práticas de gestão, que antes eram de poder daqueles colaboradores, né? Gestores hierárquicos, os formais, né? Antes eles é que tinham que responder, eles é que tinham que se posicionar a respeito, eles é que tinham que dizer que sim, eles é que tinham que dizer que não. Nós começamos a mudar essas práticas e começamos a atribuir para quem realmente operava aquilo a responsabilidade por tratar aquilo. Então foram duas situações, né? Quem se sentia empoderado porque tinha que fazer, teve que abrir mão daquilo, então teve que viver a história dele nessa jornada, nesse processo, né? E quem até então, de alguma forma, estava ali confortável porque tinha alguém para fazer aquilo por ele, também teve que agora dizer, mas como é que é isso aqui? E a gente foi mudando algumas práticas no começo e as pessoas começaram a ver que as coisas estavam mudando. Teve um certo momento que depois a gente parou para conversar com eles todos, né? E a gente disse, gente, vamos falar sobre isso aqui faz parte disso. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E esse guarda-chuva todo, né? O nosso organograma hoje, que ele é todo cheio de círculos, né? Todos os círculos que se conversam um com o outro, versus aquele organograma anterior, onde um estava lá embaixo, muitos estavam lá embaixo e poucos estavam aqui em cima, né? Então a gente foi desconstruindo isso tudo, sem falar que estaríamos fazendo isso tudo. Eu acho que foi bem bacana essa parte, sabe? Ô Henrique, sabe que nesse pormenor eu estou numa posição muito privilegiada, né? Porque eu sou o observador de fora que tá com o pé dentro, né? Mas que eu cheguei para
para colaborar com a Sicredi Caminho das Águas, na época ainda Sicredi Nordeste, né? Antes disso começar a acontecer. Então eu tenho uma visão de fora de quem viu algumas coisas mudarem e de quem foi pego de surpresa, porque a mentalidade de ajuda que eu dava para as empresas até então era de uma ajuda laranja. Eu estava acostumado a empresas laranja. Né? Aliás, quando o Álvaro e o Shirley me chamaram, eles eram bem mais laranja do que qualquer outra coisa, por conta desse momento. E sim, isso que o Shirley trouxe, eu me lembro mais assim, cristalino, né? De essa dor da assimetria da informação acontecendo. Mas olha que interessante, né? A gente estava falando aqui sobre a evolução é um de para sempre, né? De um lugar para outro lugar. Então é muito importante a gente entender de que lugar nós estamos evoluindo, tá? Quando a Sicredi Caminho das Águas, quando a gente se conheceu e construiu um projeto, nosso primeiro projeto juntos, esse negócio da simetria da informação não estava ainda na superfície dessa forma, eu me lembro muito bem. Mas tu sabe qual foi o motivo pelo qual eles acabaram fechando o negócio conosco e não com outra consultoria ou outro parceiro estratégico? Porque eles faziam questão que o planejamento estratégico de 2018 envolvesse a totalidade dos colaboradores. E esse era um produto que nós tínhamos, um planejamento estratégico colaborativo. Então, olha como já existia um embrião dessa lógica de envolvimento de todos, porém ainda de uma perspectiva mais cor de laranja. Então, isso a meu ver, é muito interessante, porque é uma consciência que está começando a mudar, mas ainda está no estágio anterior, ou alguns estágios anteriores. Então tem um processo aí muito interessante de que é preciso a gente entender, tá bom, o que puxa esses processos evolutivos? E para mim, aí eu não tenho essa resposta, mas eu tenho uma intuição sobre ela. Eu acho que tem a ver com a perenidade, com esse instinto de sobrevivência que marca lá o vermelho, tá? Mas que perdura, porque todo mundo quer ser uma organização centenária, secular, né? Vocês completaram ontem 98 anos, né? E estão de olho no 100. Vocês estão olhando para o 100, vocês não estão olhando necessariamente para o 98, né? E há, em algum momento, eu acho, por parte das organizações, uma percepção de que para chegar bem aonde eu gostaria, nesse lugar chamado perenidade, eu não posso usar os mesmos subterfúgios que eu usei na década passada e na retrasada e na que veio antes e por assim dizer. Então, eu acho que o que eu vivenciei assim, da história de vocês enquanto case, ali a partir de 2018, e a história é muito mais longa que isso, já tinha um embrião desse envolvimento, desse trazer todo mundo. Né? Aí eu me lembro que depois disso veio uma lógica de propósito. Cara, a gente precisa se reencontrar com o nosso propósito. Bem forte isso veio. E aí eu me lembro que um dia alguém de vocês trouxe numa reunião: a gente vai precisar mudar as estruturas se a gente quiser realmente envolver todo mundo. Aí começou esse papo. Aí enganou. Mas ele está muito antes disso, né? Então, tipo assim, tem o momento que tu aperta o gatilho não é o momento que tu pensa em apertar o gatilho. Eu acho que essa é a lógica. Né? O que eu acho curioso da tua fala, e linda a tua fala, irmão, cara, quando eu cheguei, a coisa já estava posta. Assim, eu cheguei... Fudeu. Fudeu. Eu falei, tá lindo. Já sabia o que queria. Então, vocês que fizeram o trabalho todo. O que você me provoca é que eu tenho essa provocação dentro de mim também, assim. Você me traz ela de volta. Existe uma dúvida interna minha de o que vem antes, né, do ovo e galinha, assim. Será que a consciência desperta antes e percebe um problema que você não conseguia perceber antes? Ou é um problema que não consegue ser resolvido que desperta uma consciência para conseguir enxergá-lo? Eu não sei se precisa responder essa pergunta, mas com a tua provocação eu acho que são os dois e a resultante é a mesma, é a evolução, né?
Então, me parece que com a experiência que vocês tiveram, tem algum despertar que questiona, sabe? Questiona uma coisa que antes não foi questionada. Cara, se eu vou fazer, pode ser pela perenidade, eu acho que pode ter uma necessidade por trás que mantém viva a chama da questão, né? Mas a questão olha para a coisa e alguma coisa bate e fala assim, mas aonde eu tô indo não... Cara, não tem como explicar consciência, a gente vai espiritualizar a coisa aqui, porque não é, assim, a ciência de si mesmo, né? Você nem se fala assim, né? A consciência da sua existência, né? O ser senciente é uma coisa que você não consegue. Eu tava agora eu vou espiritualizar, já foi. Eu tava numa... Porque não tem como falar disso se não for espiritualizado também, mas sem cair na idealização, no romantismo. É simplesmente porque é assim que eu identifico essa parte de não explicação, meio mágica. Tem um tom mágico da coisa, assim. Acho que mágico também não é a melhor palavra. Sei lá qual é a palavra. Mas tem um outro lugar aqui. Uma química? Química. No mínimo, Henry, no mínimo doido. Doido. Tem uma energia diferente. Desse lugar que eu tô falando. Mas para não ficar muito longe, eu tava lá na Índia, bicho. Tava muito longe nisso. Agora me perdi do que eu ia falar. Tu disse que não tinha como a gente não espiritualizar essa lógica da evolução da consciência. Eu acho que tu tava nesse lugar, mais ou menos. Mas, Henry, enquanto tu pensa, né? Eu perdi completamente. Mas o que eu acho interessante também, fazendo uso também dessa cadeira, assim, de... Claro, participante, mas também observador, é que nessa lógica que o que eu vejo, Shelley, tu complementa ou me contradiz, que é uma dor. Tu mencionou bem isso aqui agora, né? Existia uma dor, um esforço enorme, né? O Marcelo também reiterou, um esforço enorme de alinhamento, né? Aliás, um desafio de todas as organizações, né? Fazer com que a discussão estratégica, né? Que o ambiente estratégico, as intenções estratégicas, que a cultura, né? Ao menos ela permeie toda a organização, não importa, né? Não importa o nível hierárquico nem nada. Isso é um desafio de qualquer organização. E que a gente possa olhar para o mesmo lado e, quem sabe, estar enxergando as mesmas coisas e, a partir disso, poder ter condição, então, de falar sobre o que a gente está vendo, né? Se são caravelas que chegam para descobrir a América, que a gente veja caravelas e, a partir disso, faça a discussão crítica, né? Então, assim, a dor, né? E o que eu acho, e por isso que eu falei de doido, tá, Henry? Botei o doido aqui na tua fala, né? Assim, é tudo muito doido, né? Quando você entra nesse campo mais espiritualizado, é que essa dor, ela movimenta algo, ela questiona o aspecto estrutural, mas ela não sabe onde é que vai chegar. Ela tá vindo para resolver aquela dor. Então, assim, o que eu estou vendo, Shelley, né, assim, no trabalho aqui da Caminho das Águas, é que é algo extremamente autoral, porque o próprio Laloux, que de alguma forma trouxe sentido a tudo isso, ele só veio depois. O Henry veio depois, ele menciona isso aqui. E aí, quando ele veio, ele já fudeu, né, cara? Tá, tu quer fazer aqui numa célula, bicho, mas isso aí já tá... Os muros da hierarquia já foram. E agora? Como é que tu vai organizar tudo isso? Então, Henry, para te ajudar, não sei se te ajuda, né, para ver se tu recuperou, mas cara, dor, né? Tem uma dor lá, mas não tem consciência de onde é que vai chegar, onde é que vai acontecer. Exato. Tem uma janela que se abre, e o que eu costumo dizer, nem em termos de organização mesmo, não, em termos de consciência. Uma vez visto, não pode não ser mais visto. Eu acho que a luz da consciência, e eu acho que isso é um fato para quem experiencia esses saltos evolutivos, é de que o questionamento sob essa nova visão é diferente da que você fazia antes. Você pode olhar para a mesma situação, mas as questões são diferentes. A interpretação delas, a sua disponibilidade interna de mexer e de intervir na situação é diferente. Então, acho que o que o Marcelão está trazendo é assim,
já existia a intenção de intervir num desafio de uma outra consciência. Não é comum, por exemplo, cara, o trabalho que o Marcelo faz é um trabalho que você vai ver ímpar, né? Assim, fazer estratégia de forma colaborativa é ímpar. Não tem muita gente fazendo isso. Então, só para você ter essa conexão que você encontra esse fornecedor desse serviço para ajudar, etc. Cara, isso para mim é da ordem da mágica, sabe? Da ordem da ressonância mórfica, da ordem de, cara, as consciências estão conversando, a ordem da gente se encontrar. Quando você entra nessa consciência, não dá mais para não vê-la. E ela transforma a sua visão sobre negócios, sobre humanidade, sobre relações e sobre por que o seu negócio existe. E aí que começa o passeio para mim, porque o passeio é aceitar que a lente da qual você viu o mundo mudou. E você agora vai ter... E aí entra no que o Shirley estava falando. Você vai ter que navegar com um novo vocabulário. Você vai ter que aprender a falar de novo. Você vai ter que aprender a escutar, principalmente, de novo. Para que você navegue com olhares ingênuos, com olhares ingênuos mesmo, de aprendiz. Porque você acabou de ganhar um novo óculos. E aí, isso, para mim, é de uma lindeza. Porque a vida te deu uma nova jornada. Porra, bota esse óculos agora e que as cores mudaram. E que beleza, porque você vai começar, na minha opinião, essas cores são cores mais de ordem natural, sabe? Eu enxergo vocês como parceiros, não tem uma ordem cliente, não tem nada aqui. Para mim, isso aqui... Por isso que o Lalu fala de integralidade. Porque a lente da qual você é colocada não tem mais separação da profissão, da pessoa, do cliente, do amigo. Existe uma integração, de novo o verbo aqui, de que estamos banhando no mesmo lugar, cara, e chegamos juntos, sabe? É de ordem espiritual, eu não consigo fugir disso. E ao mesmo tempo que, para falar da nossa experiência, você entra numa zona de vulnerabilidade porque você sai daquele lugar do laranja que tem as respostas, que sabe o caminho, né? Que, enfim, você começa a exercitar um lugar de vulnerabilidade. E também esse lugar de vulnerabilidade vai movimentando as equipes todas para esse mesmo lugar. E parece que ali a gente chega em alicerces que você vai descendo, né? Você chega em alicerces mais sólidos e em cima da vulnerabilidade você constrói. Você constrói de forma genuína, você constrói de forma verdadeira, você constrói com integralidade, com um senso verdadeiro de pertencimento. Porque também, assim, o Marcelo pegou muito bem, né? Nós tivemos esse gatilho, mas eu também acredito que de alguma forma tem uma influência, mesmo que inconsciente, dessas questões todas, né? Lá em São Paulo, né, Álvaro? Tivemos lá também, você estava no Easy, né? Depois tinha HSM, tinha essa mecânica toda assim interagindo. Nós nos conhecemos lá em São Paulo, né, Henry? Vocês estavam lá apresentando a empresa de vocês e tal. Então tem uma energia toda assim acontecendo. Eu acho para mim faz sentido isso. E tem uma outra coisa que de alguma forma também acho que daí começou a emergir. A gente começou a olhar, eu me lembro, né, Álvaro, que tu fazia inclusive essa analogia. Nós vínhamos crescendo bem, nós nunca tínhamos crescido tanto. Só que a gente também começou a se dar conta que cada vez nós tínhamos que fazer mais estímulos se a gente quisesse continuar crescendo. Era como se você tivesse que dar cada vez aquela injeção num prazo menor, num tempo menor, né? O estímulo vencia mais rápido. Então, na minha forma de ver, também isso foi um dos gatilhos também, né? Para que a gente pudesse buscar outras formas, né? Que fossem de fato perenes, que nem você trouxe, né? Assim, que pudesse colocar a empresa com voo de reator, né? Com voo de não assim de combustível que injeta, termina, mas com voo que fosse mais perene, mais contínuo, né? Mais veloz, mais... Então eu vejo dessa forma aí. Nós não continuaríamos, quem sabe, crescer do jeito que crescíamos
sem ter que ter mais energia de injeção, né, com mais frequência. Acho que isso também, né, Álvaro, não sei a tua opinião aí, mas isso também fez com que a gente mudasse, né? Vai lá, Marcelo. Não, eu estava tô pensando aqui que é legal a gente agora entrar um pouco, Álvaro, no assunto com ele do festival, né, da gente explorar, porque afinal de contas estamos trazendo aí para o Brasil ou para o festival, aí o Henry me corrige, o Lalu, autor do livro Reinventando as Organizações, né? Então, tipo, como é que vai ser isso? Mas antes disso, para a gente entrar em definitivo nesse papo e o Henry nos contar um pouco o que nos aguarda aí, em termos de experiência, tem uma questão que para mim bate muito forte, e como o Henry é um estudioso desse assunto, tá em contato com muitas empresas que estão ou flertando ou indo fervorosamente aí na direção do TEAL. Tem uma coisa que a gente tem discutido aqui na Caminho das Águas que eu queria tirar uma teima aí contigo aí, que é o seguinte: a partir do momento que a gente vai se aprofundando mais nessa lógica do TEAL, e isso de alguma forma, e aí se eu usar o termo errado me corrige, mas isso, minha aqui disparou, isso de alguma forma se transforma em algo cultural, né? Então, tipo, isso começa a permear toda a organização. Pensando no ambiente estratégico, pensando no ambiente competitivo, de perenidade, de construção, de crescimento, pode essa cultura, pode o fato da gente ser TEAL, o fato de a gente fazer as coisas do jeito que a gente faz, pode isso se tornar estratégia competitiva? Porque eu tenho muito essa visão, a maneira com que eu faço as coisas dentro da empresa, a maneira com que eu envolvo todos dentro da empresa, essa integralidade e tudo mais, transbordar para fora a ponto de resultar em até um diferencial competitivo ou alguma coisa do gênero. Acontece isso nas empresas com que tu lida, que trabalham essa cultura? Eu acho, Marcelão, que esse é talvez o pitch de vendas, né? Porque absolutamente todas as metrificações, todas as avaliações de organizações que estão na perspectiva de perenidade, na perspectiva de competitividade, de percepção de marca empregadora, de resultados, todas as vertentes que falam de humanização, de sustentabilidade, que vem conversando com essa consciência, TEAL as organizações TEAL, como a gente está falando, é uma dessas vertentes que o Sistema B já fala, o capitalismo consciente já fala. Toda essa construção desse tipo de cultura, cara, mas elas esculacham em números todas as resultantes das empresas que estão tentando bater, e especialmente quando a complexidade aparece. Por quê? Porque é essa consciência que responde à complexidade. Lembra da nossa conversa toda? Então, quando a gente está falando de um mercado extremamente estável, que maximização faz sentido, que você gastar mais do que o planeta pode te ofertar, isso ainda é uma consciência que reina, provavelmente os seus números não vão ser, porque você pode inicialmente ser mais lento, porque você está readaptando, você pode, sei lá, demandar mais recursos de outros níveis, né? de conversas, de mais tempo, ou seja, esse mais tempo é necessário. Mas, cara, quando você coloca um pó de pirim-pim-pim de Covid, cara, essas empresas se desesperam, enquanto você vê as empresas TEAL e todas dessas ordens de consciência surfando numa adaptabilidade, porque conversa com responsividade. Então, o desafio que ele chega como mais um de uma ordem, talvez, que exija mais tempo de reflexão, mas não que você não tenha sistema estruturante, você não tenha o seu sistema operacional consegue absorver esses impactos. O sistema operacional hierárquico, extremamente piramidal, não consegue nem ouvir o problema antes dele ter te destruído, entendeu? Por isso que, cara, sem dúvida nenhuma, e não sou eu falando, todos os números mostram isso, de que essas são as empresas que vão reinar, sem dúvida nenhuma,
em termos de competitividade. E especialmente as que investem em cultura, porque aí você vai começar a falar de marca empregadora, não está falando nem de TIL, né? Você está falando de marca empregadora, percepção de valor. A Trendwatch, não sei se vocês viram, isso tem um tempo já, ela lançou aquela... Ela fala, né, sobre tendências de mercado, etc., mas ela fala de caixa de vidro. Isso já tem alguns anos, né? Mas ela fala que a caixa preta, que antigamente Coca-Cola, eu vou aqui, nunca vou te dizer minha fórmula. Isso era o que gerava valor para eles, assim, cara, ninguém nunca vai ter a Coca. Agora você nem quer ver, porque se você vir o que está ali dentro, ferrou. Mas o que eles estão trazendo isso de comparação é que, culturalmente, a sua relação com o mundo tem que ser uma caixa de vidro. O que você é interno, se for incoerente com o que você oferta externamente, as pessoas não compram. As pessoas não compram, elas podem até elas conhecerem, porque imediatamente quando você vê que o Freeway mata funcionários no solo do dia deles, porque, sei lá, porque alguma carga d'água lá eles têm interno uma cultura que permite isso acontecer, as pessoas não compram mais lá, não importa que o preço é mais barato, mas a sua cultura foi exposta. Sem dúvida nenhuma, se existe algum nível de competitividade hoje, é na cultura. Henrique, e aí tem um aspecto aí que está talvez na essência de tudo isso, que é um encadeamento também de situações. Por exemplo, se tu tá num ambiente evolutivo, onde tu tá te predispondo a assim, te despir, né, de uma série de coisas, né, e mostrar a tua vulnerabilidade. Para você mostrar a tua vulnerabilidade, o ambiente precisa ser de confiança, né, de inteireza da pessoa, né, dela se mostrar inteira, inclusive se mostrar dizendo que não sabe, né? E talvez aí esteja, né, esse substrato assim de competitividade, né? Quando você não tem o supra-sumo do conhecimento em algumas figuras, né, estabelecidas, né, e isso está de alguma forma pulverizado, né? Porque o conhecimento está pulverizado na organização, e aí há esse convite na vulnerabilidade, no ambiente de confiança, as pessoas se colocarem. Tem talvez algo extremamente interessante, e aí vai para a gente começar agora a engatar o Festival TIL, logo na sequência. Tem uma coisa assim que esse lance da vulnerabilidade também é um lance de predisposição para você trazer para a superfície as tuas incoerências frente àquilo que tu, enquanto cultura, né, pretende consolidar. Tá certo isso? Não só tá certo, que desde que a última vez que você me falou isso, eu só uso a sua frase e te referencio desde então. Acho que a gente se encontrou... Eu te pedi a ajuda de vocês, né, para a gente falar com um cliente meu, e você soltou uma frase que me impactou até hoje. Você falou assim, a jornada TIL... Olha isso, Marcelo, uma coisa linda. A jornada TIL é um processo contínuo de processamento de incoerências. Cara, que definição perfeita. É a melhor definição que eu tenho de uma jornada TIL até hoje. É a constante processamento das suas coerências e da coerência coletiva. Incoerência coletiva. Isso fala para mim vulnerabilidade. Isso grita vulnerabilidade. Sem essa capacidade de... Porque sem vulnerabilidade, como é que você percebe incoerência? Você está blindado. A sua vulnerabilidade é a chaminha de autoconhecimento, né? Sem autoconhecimento não tem capacidade de você se autorrefletir e ver as suas incoerências. Você está absoluto. Foi a melhor definição que eu já vi de jornada TIL até hoje. Legal. Marcelo, vamos falar do festival, Marcelo? O que tu achas? Vamos nessa. E aí eu acho que aqui a gente tem, aí o Henry, se tu puderes aqui dar uma brifada para nós, também nesse negócio absurdamente inédito, né? E até você explica por que é inédito, né? O fato de a gente estar trazendo... Lalu, não, é um ineditismo, né? É um ineditismo a gente poder estar trazendo o Lalu, tu explica por quê. E fala um pouco, qual é essa intenção aí do Festival TIL? Fala um pouco desse movimento TIL, né? Tu tá aí também... Momento já com esse propósito, né, de juntar essas... Aliás, vou fazer aqui a referência também a um aspecto do Marcelo. O Marcelo traz para nós, né, do grande potencial, né, Marcelo? Na verdade é isso, né, o encontro de potências, né?
assim, a potência individualmente no seu grau máximo ainda é pequena potência, mas quando a gente começa a somar, né? E não só somar, mas olhar também todos nós assim como um potenciador do potencial do outro, a gente chega na grande potência. Fala um pouco sobre tudo isso. Tu tá querendo reunir potências, né? Nesse festival. Qual é desse festival? Fala para nós aí. E divulga aí o festival para o pessoal saber como é que faz, onde é que faz. Talvez aqui a gente pode botar depois na descrição também do nosso vídeo, né, Marcelo? O link lá para o pessoal se inscrever também, né? Fala para nós aí. E o Henry, o jabá não é para ti, isso é jabá para o público, porque tem que participar disso, cara. Esse negócio vai ser inédito, cara. Cara, eu começo o jabá no lugar de agradecimento, de gratidão eterna. Esse sonho aí de consolidar tudo que a gente está fazendo, ele vem com uma mão muito forte de parceria e patrocínio da Sicredi Caminho das Águas. Eu não posso deixar de nomear isso, e não porque estou aqui com vocês, mas porque, de fato, o movimento como um todo depende dessas parcerias que não questionam nada. É tudo muito novo, e parceiros como vocês e como Eduz foram os que permitiram a gente sonhar alto sem barreiras. Então, de coração, gratidão demais assim, por ter permitido a gente chegar aí. O que a gente fez? Acho que a provocação, que é aquela buzinadinha que dá interna, é que o movimento tem 5 anos já, né? A gente traduziu o livro 5 anos atrás. E lá na tradução do livro, a hipótese era de que se a gente tivesse um livro... Esse livro já existia desde 2014, se não me engano. E a ideia era a seguinte, eu era consultor desse movimento, desse tema, né? E esse tema não tinha espaço de conversa. Então, nasceu lá atrás, há 5 anos atrás, num lugar extremamente de business development, de desenvolvimento de negócios mesmo. Assim, cara, eu preciso de verbo no mundo para poder conversar sobre isso. Então, lá na consultoria da qual eu fazia parte, a gente veio com essa intenção. A intenção da tradução do livro era essa: trazer para o mundo verbo, o mundo brasileiro, né? E a gente tinha uma hipótese de que se a gente fizesse isso, não seria só, obviamente, um caminho para pessoas que queriam trabalhar com isso ser aberto, mas também um lugar de muita inspiração para que a gente pudesse, de fato, contribuir com essa evolução de consciência. Isso foi um acerto descomunal. Assim, a gente acertou bem no alvo, porque há 5 anos atrás a gente não falava disso. Hoje a gente vê um movimento de muita gente chega falando assim, cara, eu fui impactado pelo livro, vi de vocês. Então o livro fez esse impacto, né? Então a gente acertou nesse lugar. Em algum nível de provocação, eu estou à frente desse movimento junto com outras pessoas, e eu estava refletindo sobre mim, sobre os últimos 5 anos, e uma provocação que apareceu para mim foi de que, cara, qual é o próximo passo disso? A gente continua referenciando esses casos que têm 12 anos, né? A gente continua com síndrome de vira-lata, e tudo que a gente tem para falar é externo, o que, de fato, as pessoas falam, isso é coisa de gringo. Não é verdade, mas os exemplos são gringos, e, de fato, os exemplos gringos são dos gringos. Mas eu tô aqui há 5 anos trabalhando nisso. E tem muita coisa, muita coisa linda. E que dá de banho em outros lugares que a gente, às vezes, vê no jornal. Então, ano passado, a gente, assim, a época, pequenos negócios, grandes empresas de pequenos negócios, acabou de mostrar um case da... Como é que é o nome da fábrica de brownie? A Greystone. Esse caso tem mais de 10 anos, gente. E é pauta do Brasil nesse momento. É lindo o caso, mas tem 10 anos e é gringo. Cara, podia estar falando da gente. Podia estar falando de 150 casos que eu mapeei em 2 meses. Essa é a provocação. Quando eu fiz o chamado, 150 casos autotitulados como TIL, como iniciativas TIL, vieram e falaram, cara, eu quero contar minha história. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente precisava de um palco para isso. A gente precisava
esse é o momento do nosso ecossistema brasileiro. A gente precisa encontrar as nossas histórias para que a gente identifique elas, para que a gente se inspire nelas e a gente crie um aprendizado entre a gente para que essa seja a visão de mundo que seja perene. Porque eu, pessoalmente, não me identifico nada com a visão de mundo do qual a gente sustenta. Então a gente precisa dar voz a isso. E eu acho que é isso que a gente se casou junto, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. E a intenção é que seja um Big Bang disso para a gente falar assim, cara, isso é relevante. Isso é relevante, isso não é uma piadinha, isso não é um lugarzinho de um grupo pequeno de pessoas. A gente que está um pouquinho atrasado, mas isso é um movimento mundial. 25 línguas traduzidas nesse livro, né? E aí a provocação para que isso se validasse dessa forma foi de que, cara, a gente precisava de um apadrinhamento forte para mostrar que isso não era pouca coisa, porque o que a gente está fazendo é de fato muito relevante. Então eu conversei com o Lalu, que é uma pessoa dificílima de engajar nessas ações, porque, imagina, o cara está décadas nisso, ele já não está mais tão disponível a falar desse assunto, especialmente. Ele já passou para outro assunto. Ele está em climate change, em mudança climática, né? Mas eu falei para ele, cara, a gente precisa de você como validação. Só vem cá apadrinhar o movimento. E é isso que ele está vindo de forma realmente inédita. Ele nunca esteve num evento brasileiro. Ele vai estar dando... A gente deu um microfone aberto, ele vai falar o que quiser. E junto com essa celebração, a gente criou uma jornada de 18 casos brasileiros que foram curados, que estão na sua jornada evolutiva com acertos e erros. Tem caso que só vem contar a treta que aconteceu, erros escalafobéticos, né? Assim, muito legal, são pessoas muito generosas. E um super encontro da gente, assim, imagina, cara, a gente bateu 1.000 ingressos ontem, assim. É um sucesso absoluto, assim. A gente tem visto pares de nossos que não tá conseguindo 500 ingressos, que é um momento de muita live, muita coisa, né? Cara, tá um sucesso, tá muito legal, muito legal. Acho que vale muito a pena. Ô Henry, nessa tua jornada também eu quero aqui, primeiro para mostrar para quem não conhece ainda, o Reinventando, né? E aqui também, ali, liderança do Henry, sua equipe, né? A tradução agora recente, né? Do livro ilustrado, aqui, né? Então também, para quem a gente falou várias vezes do Frederic Laloux e do livro, tá aqui mostrando, tá? Então, recomendação de leitura para que o pessoal possa estar também se inteirando de tudo isso, desse negócio fantástico aí que está acontecendo no mundo. E o Brasil também, né? Eu vejo assim, né, Henry? Levando em consideração todo esse mapeamento que está fazendo, a gente vai ser case também, né? Nessa jornada aí evolutiva, né, cara? Não, só a forma como a gente traduziu o livro, a gente já é case. Você vai ver, ele pede para chamar de Fred. O Fred, ele é um cara, é um ser tão humano, assim, tão... Eu tava agora no call com ele falou assim, vamos tirar foto? Ele só se for de língua para fora. Sabe, assim, vocês vão conhecer a pessoa por trás do livro, que eu acho que é um super oferta, assim, e conhecer as pessoas do mercado brasileiro, cara, poder conversar com vocês, que são um case. O livro é um super start, mas ele não responde perguntas. Ele não responde, ele te incentiva e ele te deixa, no melhor dos casos, ansioso. Porque você é acertado com uma visão de mundo super inspiradora, mas não sabe fazer. Puta, vem conversar com o Shirley. O Shirley sabe como fazer. O Marcelo sabe como fazer. O Álvaro sabe como fazer. Vai lá, conversa com eles, pô. Aproveita. É um oásis de benchmark. Henry, que dia o festival... Isso, dizer, dia e ingressos, né? A gente vai botar o link na descrição aqui. Eu ouvi um desafio aqui, na sua introdução eu ouvi um desafio. Parece que geralmente quinta-feira acontece quinta-feira. Eu não sei que dia, você falou 10... Não, eu errei, é dia 4. Dia 4. Até eu já mandei aqui na paralela. Mandei na paralela, apaga lá o dia 1, é dia 4, gente. O nosso vídeo. Dia 4, aí vocês estão... O evento é dia 10 de novembro,
São 12 horas, de 9 às 9 da noite, 9 da manhã às 9 da noite. Venham, a gente vai estar em massa, todo o movimento de evolução da Organização do Brasil. A gente tem 50 parceiros, acho que mais, 50 instituições envolvidas, e com apadrinhamento máximo da Sicredi Caminho das Águas e da Eduz. Obrigado de novo. Tamo aí, tamo junto. Dia 11. Não, dia 10. Não, Dia 10. Dia 10 de novembro. Então, o nosso festival Tio. Tá bem, Marcelo? Não, fala. Não, vai lá. Não, eu ia te sacanear, eu ia dizer que o cara bebe vinho e erra o dia do festival. Não, mas eu não preciso beber vinho para errar o dia do festival. Assim como vocês também não precisam beber nada para errar o destino final, né? Eu já errei as cores também, então tá bonito. E o erro é as cores, né? Galera, vamos fazer o seguinte aqui para encerrar. Vamos bater uma foto também. Podia ser de língua de fora. De língua para fora, né? E com os nossos etílicos aqui, né? A Maíra vai dar uma invertida em nós, Marcelo. A Maíra vai nos xingar. Mostra aí teu copo aí, Vamos lá. Língua de fora, né? Tá na tua cara a foto, você não vai sair. Mexe aí pro braço. Assim. Isso aí. Então tá, acho que é isso, né? Não, 1h50. Cara, não vi passar o tempo. Bem bom papo aqui, gostei. Espero que de alguma forma também possa ter contribuído aí, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, e aprendi bastante aqui com vocês todos. Espero que as pessoas gostem. Beleza. Henry, teu tchau. Cara, um prazerzaço, assim, me sinto em casa com vocês, de coração, parceiros, e foi muito bom, tô ativado aqui, quero ver eu dormir depois disso tudo. Marcelão, bom te ver, Álvaro, Shirley, prazerzaço estar com vocês de novo, obrigado demais. Legal. Marcelo? Só agradecer, muito legal, que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro aqui com essas cabeças. E ansiosíssimo pelo festival, acho que vai ser muito divertido, acho que a gente só vai ter a ganhar. Convidar todo mundo de novo para se conectar, porque eu acho que vai ser incrível mesmo. Legal. Da minha parte também, agradecer a todos vocês, agradecer quem nos assiste. Na descrição aqui do vídeo a gente vai ter aqui o link para quem ainda queira participar do festival, vagas limitadas, né? Se inscrevam lá. Obrigado, gente. Um abraço. Geralmente quinta-feira. Tudo de bom, gente. Até mais. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos Sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões Que promovam ação, Diversidade. inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos